Capítulo 1 Origens. As origens de Lilith ocultam-se num tempo anterior ao próprio tempo. Ela surgiu do caos. Embora existam muitos mitos acerca de seus primórdios, Lilith aparece nitidamente em todos eles como uma força contrária, um fator de equilíbrio, um peso contraposto à bondade e masculinidade de Deus, porém de igual grandeza. No princípio. De acordo com Zohar, o livro do esplendor, Aqui é uma citação. Deus criou duas grandes luzes. As duas luzes acenderam juntas com a mesma dignidade. A lua, porém, não estava à vontade com o sol, e, na verdade, cada um se sentia mortificado pelo outro. A lua disse: Onde apacentas o teu rebanho? O sol disse: Onde levas a repousar teu rebanho ao meio-dia? Como pode uma pequena vela brilhar ao meio-dia? Por isso Deus disse a ela: Vai e torna-te menor. Ela se sentiu humilhada e disse: Por que razão seria eu como a que se cobre com um véu? Deus disse então: Segue teu caminho, guiando-te pelas pegadas do rebanho. Por isso, ela diminuiu a si mesma de tal modo que se tornou a líder das fileiras mais inferiores. Desde então, nunca mais teve luz própria, obtendo sua luz do sol. A princípio, eles continuaram em pé de igualdade. Mais tarde, porém, ela foi se tornando a menor de suas próprias fileiras, embora continuasse a líder delas. Quando a lua estava em conexão com o sol, era luminosa, mas tão logo se separou do sol e foi-lhe atribuído o comando de suas próprias hostes. Ela reduziu sua posição e sua luz, e cascas sobre cascas foram criadas para cobrir o cérebro, e tudo em proveito do cérebro. Depois que a luz primordial foi afastada, criou-se ali uma membrana para a polpa, uma califa ou casca, e esta califa expandiu-se e produziu uma outra, que foi Lilith. Tem uma nota aqui de rodapé. O Zohar é uma obra cabalística do século XIII, que na essência é uma meditação a respeito do Velho Testamento. Assim, onde apacentas o teu rebanho é uma citação do Cântico dos Cânticos. As referências que nos textos citados no Zohar aparecem entre parênteses são da Bíblia. As referências entre colchetes são os meus próprios esclarecimentos da tradução inglesa do Zohar, enquanto as referências no final das citações mais longas, por exemplo, Zohar 1:19, designam a fonte da citação. A edição do Zohar utilizada nesse livro é uma tradução inglesa organizada por Harry Spelman e Maurice Simon, publicada pela Rebecca Bennett Publication, Nova York, sem data, e pelo Socino Press, Londres, 1984. Voltando, vemos assim que, no princípio, o Sol e a Lua eram iguais em dignidade. O Zohar explica como as origens da Lua fizeram-na se esforçar no sentido de fundir-se com o Sol. Tem uma imagem anexa, que é a figura 1. Outra citação. Ele ordenou que da região das trevas emergisse uma espécie de lua feminina, cujo nome é Noite e governa a noite, sendo associada a Adonai, o Senhor de toda a terra. À esquerda, o lado das trevas flamejou com todo o seu poder, provocando por toda parte uma espécie de reflexo. E dessa chama ardente surgiu a essência feminina, que é semelhante à da lua. Assim como as trevas desejam fundir-se com a luz, a noite também deseja fundir-se com o dia. Tudo isso é revelado no livro de Adão. Nele diz-se que quando as trevas reivindicarem seus direitos, nele diz-se que quando as trevas reivindicaram seus direitos, fizeram-no com violência. Mas assim que a cólera e a violência abrandaram, surgiu um novo tipo de desavença, a saber, uma desavença amorosa. Para pôr um fim na discórdia entre a lua e o sol, Deus provocou uma separação. Ele obrigou a lua a tornar-se menor e a seguir as pegadas do rebanho, à frente das fileiras mais inferiores.
É justo e adequado que as duas luzes governem, a luz maior de dia e a luz menor de noite. Deste modo, o domínio do dia pertence ao macho e o domínio da noite à fêmea. Há dois tipos de luzeiros. Os mais distantes chamam-se luzeiros de luz e os mais próximos, luzeiros de fogo. Tem duas citações aqui que eu não sinalizei, mas essa última foi uma delas. Agora é o comentário da autora. Embora os dois luzeiros continuem a governar, é claro que a lua se sente inferiorizada. A intervenção de Deus nessa desavença amorosa priva-a de sua liberdade de escolha. A diminuição da lua tem como resultado a califa, ou casca do mal, da qual nasceu Lilith. Diz-se que, da cabeça até o umbigo, o corpo de Lilith é o de uma bela mulher, porém, do umbigo para baixo, ela é um fogo abrasador. A partir desses mitos do Zohar, vemos que a energia de Lilith deriva do ressentimento e da diminuição da lua. Ela é sombria, ardente e noturna. O Zohar fornece minuciosas instruções para o aprofundamento da consciência e da individuação mediante o conhecimento de Lilith e de sua natureza. No trecho a seguir, faz-se uma analogia entre Lilith e as membranas do mal, ou o lado feminino e sombrio do eu, que se manifesta nos homens e mulheres em seus sonhos noturnos. O trecho explica como os sucessivos encontros com a sombra transpessoal, em sua forma feminina e sombria, se fazem necessários para a permanência do mundo. Trata-se de um ponto de vista análogo ao de Jung, segundo o qual, abre aspas, Deus quer nascer na chama da consciência humana, lançando-se sempre mais para o alto. Mas como isso é possível se não há raízes na terra? Se em vez de uma casa de pedra, onde o fogo de Deus pode habitar, houver apenas uma miserável palhoça. Fecha aspas. O conhecimento dessa sombra de Lilith é necessário para fortalecer o ego do homem e criar um equilíbrio para o eixo do próprio ego, isto é, construir uma casa de pedra para a consciência do homem. Mais uma citação do Zohar. O rei Salomão, quando penetrou no profundo jardim das nogueiras, apanhou uma casca de noz, uma califa, e esboçou uma analogia entre suas camadas e esses espíritos, Lilith, que despertam desejos sensuais nos seres humanos. E os prazeres aos quais os homens se entregam na hora do sono. O Senhor, abençoado seja, julgou necessário criar todas essas coisas no mundo para assegurar sua permanência, de modo que devia haver, por assim dizer, um cérebro com muitas membranas a envolvê-lo. O mundo inteiro é construído segundo esse princípio, o de cima e o de baixo, desde o primeiro ponto místico acima até o mais remoto de todos os estágios. Cada um deles é um invólucro do outro, cérebro dentro de cérebro e espírito dentro de espírito, de modo que cada um é a concha do outro. O primeiro ponto é a mais recôndita luz, cuja translucidez, tenuidade e pureza ultrapassam qualquer compreensão. A extensão desse ponto forma um palácio, recal, entre parênteses, que constitui uma vestimenta desse ponto com um esplendor ainda mais conhecido em virtude de sua translucidez. O palácio, que é a vestimenta desse ponto desconhecido, é também uma irradiação que não pode ser compreendida, embora menos sutil e translúcida do que aquela do primeiro ponto místico. Esse palácio se estende no interior da luz primordial, que é a sua vestimenta. A partir desse ponto, existe extensão após extensão, cada uma formando uma vestimenta para a outra, estando uma para a outra na relação da membrana e cérebro. Embora sendo a princípio uma vestimenta, cada estágio torna-se um cérebro para o estágio seguinte. O mesmo processo ocorre abaixo, de modo que,
Segundo esse modelo, o homem reúne neste mundo cérebro e invólucro, espírito e corpo, tudo para a melhor ordenação do mundo. Quando a lua estava em conexão com o sol, ela era luminosa, mas assim que se separou dele e foi-lhe atribuído o comando de suas próprias hostes, ela reduziu sua posição e sua luz, e membranas sobre membrana foram criadas para envolver o cérebro, e tudo em proveito do cérebro. Acabou a citação. O conhecido diagrama quaternio do casamento forma a base de vários mitos cabalísticos a respeito das origens de Lilith. Conta-se que Lilith originou-se daquele aspecto autoritário de Deus, de seu poder de julgar e punir severamente, o Gevurah ou Din. Esse aspecto punitivo e severo de Deus tem em sua manifestação mais inferior alguma afinidade com o reino do mal, chamado a borra do vinho, do qual emergiu Lilith, juntamente com Samael, o diabo. Outra citação do Zohar. Mistério dos mistérios, da poderosa incandescência do meio-dia de Isaac, isto é, o Gevurah, da borra do vinho, emergiu um rebento entrelaçado que compreende tanto o macho como a fêmea. Eles eram vermelhos como a rosa e se espalharam em várias direções e caminhos. O macho chama-se Samael e sua fêmea, Lilith, está sempre contida nele. Assim como no lado da santidade, também no outro lado, do mal, macho e fêmea estão contidos um no outro. A fêmea de Samael chama-se serpente, mulher devassa, fim de toda a carne, fim do dia. Fim de citação. Os pares são, acima, Deus e seu aspecto feminino, que nele habita, a Shekinah, e abaixo, Samael, o diabo, que contém em seu interior, Lilith. Desse modo, Lilith, proveniente da diminuição da lua, expulsa do céu, a qualidade feminina negligenciada e rejeitada, torna-se a noiva do diabo, a sombra feminina transpessoal. Lilith é como um instinto renegado, enviado por Deus para viver nas regiões inferiores, isso é, em convívio com a humanidade. Os homens a vivenciam como a bruxa sedutora, o súcubo mortal e a mãe estranguladora. Para as mulheres, ela é a sombra escura do eu, casada com o diabo. Mediante o conhecimento de Lilith e de seu esposo, nos tornamos conscientes de nós mesmos. Outra citação. Numa obra mais antiga, algumas décadas anterior ao Zohar, conta-se que Lilith e Samael nasceram de uma emanação por baixo do trono da glória, na forma de um ser andrógeno e bifronte, correspondente no reino espiritual ao nascimento de Adão e Eva, que também nasceram como um hermafrodita. Os dois casais geminados e andrógenos eram não só semelhantes entre si, mas também semelhantes à imagem do que está acima, isto é, reproduziam numa forma visível a imagem da divindade andrógena. Essa é uma citação de outro livro, de Hebreu Goodness. De modo análogo aos pares Deus e Shekinah no alto e Samael e Lilith embaixo. Conta-se que após a destruição do templo, Shekinah desceu para seguir as pegadas de seu rebanho e Lilith, sua criada, subiu para tornar-se a esposa de Deus. Nessas imagens do casamento quaternio, percebe-se a vitalidade de Lilith no processo de individuação.